O submarino que foi até o Titanic explodiu a uma profundidade de 4.000 metros no oceano. Mas esse peixe-caracol é uma criatura marinha que pode sobreviver até mesmo em uma profundidade de 8.300 metros. Ele é naturalmente considerado a criatura mais forte do mundo. Então, mesmo que uma manada de elefantes seja colocada em cima dele, mesmo que caminhões pesados passem por cima dele, ou mesmo que uma locomotiva seja colocada em cima dele, seu corpo não será afetado de forma alguma. Mas a pergunta é afinal, o que há dentro de seu corpo? Bem-vindo ao canal, quero saber sobre tudo. Telespectadores, se viajarmos 350 quilômetros a sudoeste da ilha de Guam, no Oceano Pacífico, a parte do mar fica sob a qual está localizado o ponto mais profundo do oceano. Esse ponto também é conhecido como a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é uma fossa muito grande em forma de lua crescente no fundo do oceano. Seu comprimento é de 2.550 km e sua largura é de 69 km. Devido a esse amassado, essa parte do mar torna-se subitamente muito profunda. Também é possível visualizá-la no Google Earth para se ter uma ideia desse entalhe. Nessa trincheira, está localizado o ponto mais profundo do nosso mundo, o Challenger Deep, que fica aproximadamente 11.033 metros ou 36.200 pés abaixo do nível do mar. Essa profundidade é a menos explorada do oceano. Ela também é chamada de Ozonadal. Recebeu esse nome em homenagem ao deus do submundo grego Hades. Nessa profundidade, a escuridão perigosa, a falta de alimentos e a pressão que quebra os ossos são sinais claros de que é quase impossível para as criaturas sobreviverem aqui. No início, também se acreditava que os seres humanos nunca conseguiriam chegar à Zona Del. Mas ocorreu um fato no século XIX que mudou permanentemente esse conceito. Em 1875, o navio chamado HMS Challenger estava presente no oceano. Nele, os exploradores do oceano daquela época se propuseram encontrar o ponto mais profundo do oceano. Ao chegar a um determinado local, eles penduraram um peso em uma corda e o jogaram no oceano. Percebeu-se que a corda continuava a descer, mas o ponto mais profundo ainda não havia sido alcançado. Nunca havia acontecido antes que a corda terminasse antes de chegar ao fundo do oceano. Essa notícia deixou os exploradores do oceano de todo o mundo atônitos. Saber que a Fossa das Marianas era o ponto mais profundo do oceano não era suficiente. Foram feitas várias tentativas para chegar a esse ponto, mas essa profundidade não permitia que ninguém chegasse perto dele. 85 anos após a descoberta do Challenger Deep, em 1960, 2 homens se atreveram a ir tão longe. Jack Kikard e o tenente da marinha Don Walsh. Eles realizaram essa façanha a bordo do submarino chamado o Trieste. Sua jornada de 5 horas foi repleta de inúmeros desafios. 5 horas apenas para descer e as 5 horas restantes para voltar à superfície. A pressão da água nessa profundidade é quase 1000 vezes maior que a do nível do mar. Durante a viagem, a janela do submarino rachou. Por isso, eles só puderam passar 20 minutos no Challenger Deep. E então eles tiveram que voltar para cima. De fato, eles passaram apenas um curto período de tempo naquele ponto. Mas o que eles testemunharam lá abalou a comunidade científica em seu âmago. Vida. Sim, eles ficaram surpresos ao ver uma espécie de peixe vivo a uma profundidade de 1.100 metros abaixo do nível do mar. Vamos lhe dizer aqui que o Challenger Deep é tão profundo que, mesmo que o Monte Everest fosse colocado lá, ainda assim seu pico estaria cerca de 2 km abaixo da superfície do oceano. A pressão da água aqui é de cerca de 16.000 psi e libras por polegada quadrada. Isso significa que o peso exercido em uma área de apenas 1 polegada quadrada é de 7.250 kg. Bem, devido à falta de tempo, eles tiveram que deixar o Challenger Deep imediatamente. Mas a viagem representou um grande mistério para os exploradores oceânicos e biólogos. Afinal de contas, como a vida é possível na Zona Dal, onde não há oxigênio nem luz solar? Ir a tais profundidades no oceano para fazer pesquisas é uma tarefa impossível. Por isso, em 1996, o Japão desenvolveu um submersível robótico chamado Kaiko. Essa missão recebeu o nome de Missão Kaiko. Nela, esse submersível teve de ser enviado ao Challenger Deep para coletar amostras e retornar. O Kaiko coletou algumas amostras do fundo do oceano. Quando elas foram testadas, descobriram que o fundo do oceano estava cheio de bactérias estranhas. Bactérias essas que nunca haviam sido vistas antes. Os testes de laboratório revelaram que essa bactéria é uma espécie muito estranha.
que têm a capacidade de sobreviver mesmo em alta pressão. Normalmente, na Terra, as plantas produzem energia por meio da fotossíntese. Isso significa luz solar, água e dióxido de carbono. Mas se a vida é possível nas profundezas do oceano, isso se deve a essas bactérias. As bactérias produzem energia e oxigênio por meio de um processo químico, absorvendo dióxido de carbono e minerais das rochas. Esse processo é chamado de quimiossíntese. Percebeu-se que a energia produzida por essas bactérias é a principal fonte de energia para outras criaturas nesse mar profundo. Essa evidência foi suficiente para provar que a vida na zona Adal é de fato possível. Surpreendentemente, a Fossa das Marianas também abriga o peixe mais profundo. Trata-se de um peixe-caracol. Por residir na zona de Adal, ele também é conhecido como o peixe-caracol de Adal. Com até 12 polegadas de comprimento e 3 polegadas de espessura, é difícil acreditar na quantidade de estresse que esse peixe tem de suportar em seu corpo. O corpo desse peixe tem uma área de aproximadamente 25 polegadas quadradas, e a pressão nessa profundidade é de 16.000 psi. Com base nos cálculos, o Adal Snailfish estaria constantemente suportando um peso de aproximadamente 170.000 kg em todo o seu corpo. Sim, para referência, deixe-me dizer que o peso vazio de um Boeing 777 é de 168.000 kg, e uma locomotiva comum pesa 150.000 kg. É simplesmente incrível que um peixe tão pequeno possa suportar tanto peso. Infelizmente, até o momento, a comunidade científica não conseguiu saber exatamente qual é a razão disso. Na verdade, não é possível ir até lá e fazer pesquisas. E se esse peixe-caracol ou outras criaturas de águas profundas forem trazidas para fora do mar, então eles estouram devido à falta de pressão. Algumas pesquisas científicas revelaram que os peixes que vivem perto da superfície têm uma bexiga natatória em seu interior. Essa bexiga natatória é preenchida com ar, o que os impede de ir muito fundo. Mas as criaturas de águas profundas não têm essa bexiga natatória, e é por isso que elas podem se aprofundar facilmente. Além disso, descobertas recentes revelaram que todas as criaturas marinhas têm uma molécula orgânica chamada opiezólitos em seu interior. Essa molécula protege as membranas e as proteínas de serem esmagadas. Os cientistas descobriram uma quantidade significativa de piezólitos no interior do peixe-caracol, mas ainda não se sabe como esses piezólitos protegem as proteínas e as membranas de serem esmagadas. Isso só será conhecido quando for inventada uma tecnologia que possa ir até o Challenger Deep e fazer pesquisas com peixes vivos. Espero que você goste e compartilhe este vídeo. Muito obrigado por seus comentários gentis. Vejo você no próximo vídeo incrível.